Senhoras e senhores, hoje, 8 de janeiro de 2024, nós assistimos, lá em Brasília, uma verdadeira pantomima. Uma pantomima que era inaceitável em qualquer democracia mediana nessa civilização contemporânea. Um absurdo, algo assim que me deixou enojar. Tal a repulsa de verificar um ato daquela envergadura. Alguns ministros, presidente da República, alguns governadores, a grande maioria, parece que 8 ou 9 não foram de oposição, para fazer uma solenidade em homenagem à, entre aspas, democracia. Como se a democracia, em 8 de janeiro de 2023, tivesse sido, de alguma forma, afrontada. E isto é a cereja do bolo de toda aquela vergonha que ocorreu a partir de 8 de janeiro, quando ocorreram prisões injustificadas, perseguições a patriotas, mulheres velhas, crianças. Todo mundo estava na mira, né, do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, que encaixou todos aqueles comportamentos com crime, olha o absurdo, crime de violação à democracia, como se fosse uma retomada, uma pretensão de tomada de poder, chamado crime lesa pátria. Aliás, deram o nome de lesa pátria a esse episódio, como se lesa pátria, depois eu li até no dicionário, vai verificar qual é o tipo de delito. Lesa pátria é o contrário, lesa pátria é aquele que se apropria de bens da pátria, do erário público, e age com desonestidade, com corrupção, com formação de quadrilha, com todos aqueles atos que nós sabemos bem quem praticou e quando praticou. E depois foi coroado ainda, esses atos todos coroados, com beneplácito do Supremo Tribunal Federal, naquela vergonha daquela decisão, e em sede de embargos declaratórios em habeas corpus, liberta alguém que está condenado, já cumprindo pena de 580 dias, limpa o nome dele e coloca para disputar umas eleições. Isto é violência à democracia. Isso era passível de ato nas ruas. E, no entanto, os brasileiros e patriotas que se dirigem lá para manifestarem seu inconformismo, e alguns quebraram alguma coisa dentro dos 3 palácios, arruaça, bagunça, quebradeira, tudo isso é crime de potencial ofensivo mínimo. Não, primeiro foi chamado de terroristas, depois crimes contra a democracia, tentativa de golpe, a última é a tentativa de golpe, quando se trata do crime chamado crime impossível. Eu vou fechar depois, se permitindo que se arremeta e desenvolva esse raciocínio, e vou fechar depois tratando do crime impossível. Mas eu fiquei estarrecido com a vergonha que eu assisti hoje e vi a imprensa, toda ela, a grande mídia, dando apoio e entendendo que houve uma tentativa de golpe de Estado, quando, na verdade, nada disso se configurou. E nós vamos ver mais adiante. O que tu acha dessas primeiras observações? Não, doutor Tito, o senhor está sendo preciso aí nas suas observações, né? E cabe lembrar também para o pessoal que, enquanto nós estamos aqui gravando este programa, em Porto Alegre, na Praça da Matriz, né, que é o centro do poder, né, do nosso Estado. Então, ali a Praça da Matriz tem o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário presente, né? Então, bem aos moldes do que foi e do que é lá Brasília, né? E nesse momento o pessoal está fazendo justamente um ato em defesa dos inocentes, né, que estão presos ou que estão com tornozeleira, né, que sofreram pena, né, já foram julgados ou então que aguardam o julgamento. E mais ainda, né, nós temos também uma vítima, né, que é o Clesão, que foi o nosso mártir, né, dessa barbaridade que inventaram para dizer que um grupo formado por crianças, por mulheres, por idosos, que
estavam desarmados, que não tinham a presença de nenhuma força armada junto, sem liderança, sem alguém que pudesse fazer a mentoria desse movimento todo, né? Sem ter nada disso, conseguiram caracterizar como um ato antidemocrático, uma simples manifestação. E como o senhor bem ressaltou, não bastasse isso, ainda tiveram a audácia de caracterizar como uma tentativa de golpe e ainda de rotular aquelas pessoas que ali estavam em Brasília para democraticamente mostrar a sua indignação com o resultado, né, das últimas eleições e de não querer um ladrão, né, na presidência da nossa República, né, ainda foram taxados de terroristas. Esse é o terrorista mais inofensivo que eu já vi na vida, armados de bandeira do Brasil e empunhando uma Bíblia Sagrada nas mãos, né? As contradições, as hipocrisias e os absurdos, né, doutor Tito, que a gente está tendo que conviver aqui na nossa nação. A que ponto nós chegamos? E eu não faço ideia, meu amigo Antônio Gabriel, quanto tempo isto vai ficar. Enquanto não houver uma insurreição civil, uma simples insurreição sem nenhuma arma na mão, nada, aquilo que se chama de desobediência civil. Uma desobediência civil coletiva colocaria nos eixos toda essa baderna desse judiciário comprometido, um Tribunal Superior Eleitoral também comprometido, um Supremo Tribunal Federal comprometido, um Superior Tribunal de Justiça comprometido, todos eles ideologicamente envolvidos, que fazendo toda espécie de barbárie jurídica. E veja bem, eu não vou me conter e vou fazer uma observação. O Alexandre de Moraes tipificou o golpe de Estado para poder elevar a pena daquele cidadão até 17 anos e vai todos eles com penas dessa envergadura. Para quem simplesmente quebrou relógio, quebrou vidro, quebrou porta, não teve uma lesão a terceiros, nenhuma lesão a terceiros, e no entanto caracterizou como golpe. E então um crime de golpe de Estado. Esse crime de golpe de Estado, como ele quis caracterizar, o nosso ordenamento jurídico, o artigo 17 do Código Penal, chama esse crime de crime impossível. E olha o que o legislador diz no crime impossível. Não se pune a tentativa, veja bem, não se pune nem a tentativa, muito menos o crime. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Olha a clareza, uma clareza solar. E olha que comentário disso. O grande Aníbal Bruno diz isso aqui, ó. Tentativa inidônea, impossível, inútil, inadequada ou quase crime. É a tentativa não punível, porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes, ou volta-se contra objetos absolutamente impróprios, tamanho impossível a consumação do crime. É impossível. Qual era o meio que eles tinham para um golpe se materializar? Nada, sem ser bandeira. E o objeto qual era? Era atingir o presidente da República? Era depor o presidente da República? Ou era simplesmente quebrar patrimônio público? Porque eles não podiam se revoltar com aquilo e foram para os objetos, as coisas materiais. Mas é evidente que só isso não caracteriza crime algum, a não ser crime de lesão ao patrimônio público. Nada além disso. É impossível. E ele conseguiu. Olha a excrescência jurídica. E com isso, meu amigo, nós temos um Supremo Tribunal Federal que envergonha os juristas mais medianos. Não precisa ser um grande jurista para perceber que aqueles atos lá pode ter sido o que for. Mas igual aconteceu e Aldo Rebelo advertiu uma ocasião. E eu anotei até aqui, ó. O Movimento de Libertação dos Sem Terras, em 6 de junho de 2006, a Câmara de Deputados foi invadida, tiveram 24 feridos e 1 morto. Foi para a UTI e morreu. E o que deu disso? Nada.
Por quê? Porque quem estava fazendo esse movimento era a libertação dos sem-terras, o movimento de libertação dos sem-terras. Eles podem. Era da patota. Eles podem. Os patriotas com bandeira, com um movimento lá de revolta, natural, como uma torcida de futebol faria. Mas não atinge o clube. Quando eles atingem o patrimônio do clube, ninguém disse que ele atingiu o clube, Corinthians. O Corinthians foi atingido quando os caras quebram lá as cadeiras e vão nos portões, e apedrejam e picham o estádio. Alguém disse que o Corinthians foi atingido, que era um golpe contra o Corinthians? Ou dizem que a torcida estava revoltada com o resultado do jogo? É exatamente a mesma coisa. Veja o absurdo. E o próprio ministro de Defesa, né, do ex-condenado aí do Luiz Inácio, já veio a público dizer que não existe característica nenhuma que possa defender essa tese aí de golpe, né? Justamente pelos motivos que eu enumerei antes, né? Então, dentro do próprio das próprias trincheiras ali do poder, eles não conseguem visualizar essa teoria, base para essa teoria, né? Então, mostra o quanto que isso está sendo construído, né? E o quanto que isso não tem fundamento, né, para ser levado adiante. Isso me lembra muito o que aconteceu em 7 de janeiro de 1933, em que a recém-eleito, né, o presidente da Alemanha, né, nomeou Hitler como chanceler. E aí lá teve justamente um ato, né, em que puseram fogo no parlamento alemão, né? Então, na cidade de Berlim, começou um incêndio. E aí, o recém-empossado, então, Hitler, atribuiu esse ato como um atentado, né, como um ato terrorista, dos adversários políticos dele, para justamente dar vazão para o que ele faria logo em seguida. Aconteceu isso. A perseguição, exato, que é a perseguição desses opositores, né? Também a censura e a limitação, né, de manifestações contra o regime que até então estava recém começando. E aí, o que nós tivemos alguns anos depois foi justamente o estouro da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler, tomando posse, né, e tomando o poder da Alemanha, não contente com tudo isso, né, começou a perseguir judeus e começou a Segunda Guerra Mundial querendo tomar conta, né, da Europa inteira. Então a gente tem exemplos na história que comprovam de que isso que aconteceu há um ano atrás, no dia 8 de janeiro, foi realmente uma grande armação, uma grande mentira, né, que veio à tona para justamente dar um suporte para medidas extremamente antidemocráticas que esse governo que aí está planeja fazer, que é eliminar a oposição e implantar uma ditadura comunista. Não tenha dúvida disso. E veja bem que o Bolsonaro, ele tem um carisma tão forte que ele parece um profeta. Nós começamos a ver agora, depois que ele partiu do poder, nós começamos a ver se materializar denúncia por denúncia, advertência por advertência do que viria a ocorrer se ele viesse a perder as eleições. E está acontecendo uma por uma das suas previsões. É impressionante. E ele, a última que fez agora, recente, é o seguinte, ele dizendo que isso foi uma armadilha. Foi uma armadilha da esquerda que os patriotas inocentes e, ao mesmo tempo, imprudentes caíram nessa armadilha. E veja bem que essa armadilha é tão bem caracterizada que nós vemos no meio daquela confusão toda um general chamado Gonçalves Dias, chefe do Gabinete Institucional de Segurança, dando água e monitorando o movimento. Alguém fez alguma observação a respeito da conduta dele? Não fizeram. Agora, os coitados dos empresários que só tiveram a
preocupação de dar condições do pessoal se deslocar para fazer os protestos, para ir até lá, ficar na frente dos quartéis, etc, etc. Estes estão sendo agora processados para saber qual é a responsabilidade deles em patrocinarem o automóvel, os ônibus e as conduções e os alimentos para aquele pessoal todo que estava lá na frente dos quartéis. Mas é um absurdo, porque só o patrocínio não quer dizer que ele teve alguma atuação naquelas, né, badernas todas que houve. O patrocinador não tem nada com isso. O patrocinador é um mero apoio logístico, um apoio técnico para que o sujeito pudesse se deslocar. Onde é que tem condenação? Seria muito mais gravosa a participação de um general lá dentro, dando água para o pessoal já em movimento de crime, né? Bem diverso daqueles que estavam só se deslocando para frente dos quartéis. Esses não, esses estão praticando a arruaça lá dentro, quebrando e acontecendo, e o general lá dentro transitando com eles com maior parcimônia, com toda a tranquilidade do mundo. Nada contra ele, nada contra ele. Tudo contra os patriotas que estavam naquele movimento lá por ingenuidade, por imprudência, né, por revolta natural, porque eu também estaria lá e talvez também estivesse quebrando, porque eu não engoli. Indignação, né? Aí eu não engoli. A indignação é muito grande e eles ainda sepultaram tudo isso e coroaram essa pantomima deles aí, colocando a cereja no bolo. Desse fato que ocorreu hoje lá em Brasília, essa vergonha nacional. E aí me lembro o Capitólio, só para encerrar essa minha participação, o Capitólio teve quantos mortos? 5 mortos. O Capitólio, nenhum do Capitólio pegou pena desse tamanho até agora, cara. Lá sim houve um fato muito mais, né, vamos dizer, gravoso para a ordem social e política. Não aquela baderna em Brasília. Não vejo assim. Sim. E, doutor Tito, a gente teve agora também, durante 6 meses, a CPI do 8 de janeiro. Né? E nessa CPI a gente justamente conseguiu levantar todos esses pontos que nós aqui estamos debatendo. Né? A gente está vendo que vários fatos e várias provas, né, foram levantadas, né? Mas, como os próprios membros da CPI estavam ali na oposição, defendendo a inocência, né, das pessoas patriotas que estavam ali defendendo o Brasil, bem mostraram ali, bem provaram, né, de que não existia crime no que estava sendo feito e que tinham sim pessoas infiltradas nesse meio desse grupo, que provavelmente estavam incitando, né, aquele movimento todo e aquela bagunça toda. E aí, claro, né, eu, senhor, se estivéssemos ali no meio, no calor da emoção, provavelmente também nós cometeríamos ali algum ato ali de vandalismo, porque a indignação estava tomando conta já da nossa população. Né? Quem que ficou acampado na frente dos quartéis, tanto em Brasília, quanto Porto Alegre, quanto nas outras capitais, a conversa que tinha ali rolando era justamente disso, né? Como que nós vamos resolver esse problema? Porque as eleições se passaram, estava chegando o momento da posse e ninguém queria, né, ver um ladrão subindo a rampa, né, e tomando posse. Então, o tempo começou a aquecer o sangue da população, que esse 8 de janeiro acabou sendo, ao mesmo tempo, a nossa redenção, porque fomos para um ato de prática, né? Onde até então nós estávamos só na teoria, né? Na frente dos quartéis, gritando palavras de ordem e pedindo para as autoridades, né? E pedindo para as Forças Armadas fazerem alguma coisa para salvar o Brasil. E aí não atendendo, né, essa população, esses patriotas, e repito, né, formado por senhoras, por senhores, por crianças, por idosos, né, foram ali tentar fazer o seu último ato, né, de desespero até, para que a democracia fosse restabelecida e que não fosse o nosso Brasil tomado por uma gangue de marginais,
e caímos numa armadilha, né? Caímos numa narrativa em que de heróis que estávamos ali, né, tentando ser, para justamente criminosos, né, que hoje estão pagando esse preço, e provavelmente a história vai nos cobrar também durante muito tempo, porque a gente sabe o quanto que a esquerda está distorcendo a nossa história e os fatos, né, relevantes do nosso Brasil. E essa CPI, uma tremenda decepção, porque não conseguiu apurar nada, e o que foi apurado não conseguiu ser levado adiante, e nós estamos aí esperando até agora o resultado de uma investigação de 6 meses que foi feita em relação a 8 de janeiro, e o sistema, né, como sempre, o sistema derrubou quem tentou provar a verdade sobre aqueles atos de 8 de janeiro. É perfeita observação. E quando tu estava desenvolvendo o teu raciocínio, eu fiquei pensando no denominado flagrante preparado. O flagrante preparado é quando a autoridade policial ou judicial, juiz ou qualquer autoridade que tenha o inquérito sobre a mesa para apurar, ele sabendo que o Antônio é fadado a um certo comportamento ilegal, por exemplo, o Antônio, claro que não será o Antônio Gabriel, ele prepara as condições para que o crime ocorra, seja a subtração de coisa alheia móvel, que é o furto, ou seja um assalto, o que for, que aí é o 157, é outro dispositivo legal do Código, ou até mesmo um crime de natureza sexual. Se a autoridade está sabendo que o investigado vai, se ele for, por exemplo, apoiado pela facilidade, né, e ao mesmo tempo com elementos que facilitem aquela conduta criminosa pela própria autoridade que está investigando o inquérito, se chegar ao juiz esse conhecimento de que aquilo ali foi um flagrante preparado pela autoridade policial, é nulo. É nulo. O flagrante é nulo porque ele foi ardilosamente ajudado para que o crime se consumasse. Ele foi um ardil, e como ardil, ele não pode ter cunho de legalidade, porque o sujeito não foi suficientemente independente. Ele se deixou conduzir pelas circunstâncias que a autoridade policial proporcionou. Flagrante preparado é nulo. E isso foi um flagrante preparado. Esse fato de 8 de janeiro do ano passado foi um flagrante preparado. Não havia policiamento, não havia coisa alguma de resistência, ao contrário, os cavalarianos passavam junto com o povo como que fosse subir também para dentro dos palácios, dos 3 palácios, e isso então, meu amigo, não caracteriza um vício na conduta de quem está investigando? Claro que sim, flagrante preparado, e isso tudo é eivado de nulidade. Não podia um Supremo Tribunal Federal ser conivente com coisas dessa natureza. É um Supremo indigno, que não merece estar lá. Eu nunca vi um Supremo Tribunal Federal com pessoas de tamanha envergadura, com decadência moral, com decadência ética, com falta de conhecimento científico da área do direito. O Dias Toffoli foi reprovado em 2 ou 3 exames para juiz de direito de 1º grau, depois foi advogado do Lula, do PT, e como advogado do PT alçado para o Supremo Tribunal Federal. Onde é que está o notável saber jurídico? E outra, conduta ilibada é outro requisito essencial. Ali se contam nos dedos quem tem esses dois. Se contam nos dedos de uma mão só. De uma mão só, veja o que eu estou dizendo. Eu acho que é interessantíssimo que vocês possam, né, e o senhor também, doutor Tito, o senhor não assistiu, que o senhor assista a Super Live que aconteceu ontem de noite, né, com essa live foi promovida pela Associação, né, dos Familiares das Vítimas do 8 de janeiro.
com participação dos familiares, participação de congressistas, de juristas, né, de jornalistas que tiveram presentes ou que tiveram participação, né, durante esse ano inteiro que se passou, relatando justamente fatos e sentimentos, inclusive, que a gente não faz ideia, né, do que está passando, tanto esses presos políticos, né, que estão lá ainda em Brasília, quanto os familiares que teve aí os seus entes queridos, né, afastados do seio da família durante esse período todo, né, e principalmente a família do Clesão. E aí eu chamo a atenção, é uma live longa, né, com 8 horas, 17 minutos, mas a 1 hora e 24 minutos tem então a participação da esposa e das 2 filhas do Clesão. E é bastante emocionante ver elas relatando o sentimento delas em relação ao que aconteceu com o pai delas. É inacreditável que uma pessoa como ele, né, que não tem nenhum antecedente criminal, ao contrário, elas relatando como foi a postura dele no dia 8, e o sentimento que elas guardam, né, dessa perda, movido por uma injustiça, né, isso é que fica como um principal relato dessa família, é de chorar no cantinho, porque é uma família destruída por causa de um ato de um ditador, um Xandão, déspota, criando uma narrativa que não existe, uma mentira para sustentar um governo de ladrão e de mentirosos, de bandidos. Então, é no mínimo revoltante. E eu estou destacando essa porque existem outras falas, existem outros depoimentos nessa super live que vale a pena, sim, assistir de ponta a ponta, né? Para justamente a gente ter noção de o quanto que nós estamos sendo enganados por esse sistema que aí está tomando conta do Brasil. E essas pessoas que estavam lá em Brasília, elas não estavam lá com o intuito de derrubar o governo, de derrubar as instituições, porque eles sabem o quanto isso é legítimo e quanto isso é necessário para a soberania de uma nação, né? Então eu faço um paralelo com o que aconteceu em 1500 com a reforma protestante de Martinho Lutero, né? Ele não foi contra a Igreja Católica, ele não foi contra a instituição, não foi contra o Papa, ele foi contra as pessoas que estavam ali ocupando esses cargos e tendo essas funções dentro da Igreja Católica, que estavam deturpando totalmente a fé e manipulando justamente as pessoas que acreditavam e que tinham ali depositada toda a sua vida em função de um comportamento religioso. E esse era o propósito, então, de Martinho Lutero, quando idealizou as 95 teses e fez todo aquele movimento, não de criar uma nova igreja, mas de reformar a igreja que até então existia, né? E se não fosse príncipes e reis que saíssem em socorro, né, do Martinho Lutero, escondendo ele, porque já existia inclusive já um mandato de execução contra ele, ele não teria feito a tradução da Bíblia, né, para o alemão, não teria criado todo aquele arsenal, digamos assim, de literatura, né, e que hoje nós desfrutamos, né, e não teria sido feito um recuo da Igreja Católica como fez na época, quando viu que o que estava sendo proferido, o que estava sendo defendido ali realmente tinha uma razão. E hoje nós temos aí uma liberdade que foi conquistada por esses mártires, né, que tivemos aí ao longo da nossa história, que lutaram contra um sistema, né, e dia 8 de janeiro foi, sim, mais um ato de defesa, né, da democracia, da nação e das instituições legítimas, né, contra tiranos que tomam conta do poder.
É verdade. Hoje ainda eu vi me mandar um vídeo do Ronald Reagan. Nós, o povo. Chegou a abrir? Sim, sim. Espetacular aquilo. Por quê? Porque no sistema americano, os estados federados foram isoladamente, cada um deles, fizeram a chamada independência com o Império Inglês. Então, cada um desses estados, de baixo para cima, delegaram a um presidente que seria eleito pelos estados, por isso que é proporcional, aquela proporcionalidade estatal. Quem ganha naquele estado tem tantos votos, quem ganha no outro estado tem outros tantos votos, pela representação desse pessoal que se insurgiu contra o Império e construiu a Constituição Americana, que só tinha, parece que 7 artigos, depois passou para 12, depois tem a segunda emenda, mas é meia dúzia de... Por quê? Porque aí eles delegaram para o presidente, e o presidente só pode fazer a moeda e algumas outras, né, ações que ele tem, que os estados delegaram para ele. O estado é quem tem a capacidade de gerir a sua segurança pública. O estado tem uns que portam arma exposta, outros tem que estar a arma camuflada, não pode estar exposta. Parece que no Texas tem que estar exposta. Por quê? Porque eu tenho que ver que tu está com a arma e eu saber, para eu não ser surpreendido com uma ação tua, porque eu me excedi no meu adjetivo a respeito do teu comportamento e não sabia que tu estava armado. Se eu soubesse, eu não faria, teria usado outro tipo de linguagem. Então, veja bem como a coisa é diferente. É nós, o povo. Eles. E quando o Reagan entrou no poder, ele tinha já percebido que o Estado americano estava totalmente ingerente nas ações. O Estado, União, ingerente nas ações dos Estados, limitando as ações dos Estados. E aí, o povo não estava sendo atendido. E quanto maior o Estado, ele termina na live e faz a observação, não sei se tu viste, né? Quanto maior o Estado, menor é o povo. Quanto maior o Estado, menos livre é o povo. Quanto maior o Estado, mais sofre o povo. O Estado pequeno, enxuto, e o povo é o soberano. Por isso, é nós, o povo. E todo o poder emana do povo. E em seu nome será exercido, lá na nossa Constituição. Mas esses da corte, esses majestades, não entendem assim. Eles são o dono do poder. E ainda arrumaram um rei ladrão. Aí fica tudo muito mais arrumado para os interesses difusos da corrupção, né? Olha por que eles querem fazer tanto. Não, tem que botar dinheiro para a economia girar, etc, etc, para obras. Precisamos de obras, claro que precisa de obras. Mas eles vão terminar as obras? Não, não terminam. Pegou a comissão, a obra, termina a obra. Não, pois é, o sujeito não cumpriu o contrato. Ou então ele vai pedir um reforço no contrato, um aditamento contratual, e aí tem mais outro arranjo. É a turma dos arranjos, cara. É uma vergonha, meu amigo, uma vergonha. Eu não sei, eu acho que nós podemos encerrar nessa nossas observações, as tuas muito pertinentes, e trazendo esse paralelo, que o Estado, quando tem a igreja com ele, se compromete tanto a igreja como se compromete o Estado. E quando o Lutero fez a reforma, o envolvimento da igreja com o Estado é uma coisa mais vergonhosa do mundo. Coisa de louco aquilo. E tá aí, as histórias contam, né? Até o filme lembra os Três Mosqueteiros do Rei, onde tinha um cardeal que mandava mais do que o próprio rei. Isso aí é como as coisas são. Muito obrigado pela presença de todos.